Portanto, eu sou o Carlos Gonçalves, como autor nos meus livros, o meu nome portanto, é Carlos Filipe Gonçalves. Eu sou jornalista, fiz já mais de 40 anos de rádio, que é, portanto, a minha especialização. Sobre a música revolucionária ou música intervenção, o que eu posso fazer é contar-vos a minha vida, como é que eu poderia dizer, sobre como é que eu conheci esta música e como vivi, portanto, esse tempo da música, da chamada música revolucionária. Eu devo dizer ainda que eu, em 1973, 74, eu fui militar na Guiné, portanto, do lado portanto, dos portugueses. Eu era, portanto, um quadro da administração militar e, portanto, eu estava em comissão na Guiné. Eu assisti, portanto, a todo o final da Guerra de Libertação e foi algo que me marcou muito e eu vivi intensamente o 25 de Abril, que foi uma surpresa para nós, depois de um ano, posso dizer, sangrento, de grandes batalhas e que muita gente não imagina o que é que se passou. Tem havido sempre, digamos, o registro de um lado, portanto, dos combatentes que vieram da luta de libertação. Eu confirmo tudo o que eles contam e falta conhecer, digamos, aqui, pelo pessoal aqui, pelas pessoas aqui de Cabo Verde, o outro lado, digamos, do exército português e das pessoas que lá estavam, do que é que aconteceu. E então é isso que eu vou contar com a ligação com a questão da música, digamos, chamada revolucionária. Um belo dia, portanto, aconteceu o 25 de Abril, começou aquela alegria e a vontade de toda a tropa portuguesa que estava em Bissau de finalizar a guerra e de voltar para casa, e nesse meio tempo eu mantinha correspondência com a minha mãe e o meu padrasto. Eles mandavam-me sempre, porque escreviam, etc. E é no meio, logo nos dias a seguir ao 25 de Abril, que eu recebo, vindo de Cabo Verde, uma cassete com as músicas revolucionárias que iriam marcar o processo revolucionário que seguiu-se. Foi justamente a cópia que eu vim a saber depois, do disco Protesto e Luta, e os poemas que estavam gravados, portanto, no disco Poesia Cabo-Verdiana, editados na Holanda. Aquilo foi uma novidade, não só para mim, porque eu depois levei essas músicas, essa cassete, com um gravadorzinho que eu tinha, para a minha repartição no quartel, e então eu chamei o meu alferes e outros militares e eu mostrei-lhes o que era a música revolucionária, a música que estava a ser feita naquele momento. E os meus colegas da tropa portuguesa ficaram espantados com a qualidade da música e, sobretudo, da poesia que estava gravada, com aqueles efeitos todos de violão e aquela coisa toda, aquela poesia revolucionária, portanto, em português, porque em crioulo isso eles não percebiam, e nem, portanto, ia fazer questão para eles ouvirem, mas a parte em português eles ouviram. Foi aí que eu tive o meu primeiro banho, digamos assim, de uma outra perspectiva do que estava a passar, não sei se estão a ver. Depois, como eu tinha sido, portanto, eu tinha trabalhado na rádio em São Vicente. Eu trabalhei desde os meus 16 anos até aos meus 21 anos, foram 5 anos que eu trabalhei na Rádio Barlavento.
E eu era, portanto, um quadro de rádio já formado, fazia operação de som e também a minha, portanto, tarefa principal era fazer a programação da rádio, etc. E no meio daquela efervescência que começou em Bissau, depois do 25 de Abril, portanto, já nos meses de junho, julho e agosto, começaram a vir os combatentes do mato para Bissau e começou depois a entrega dos quartéis e, portanto, o regresso da tropa para Portugal. E é no meio daquela confusão, porque Bissau transformou-se então numa cidade movimentada, tropa portuguesa, portanto, os guerrilheiros que vinham do mato e aquela coisa toda. Eu estou a passar naquela rua principal, que hoje é a Avenida Amílcar Cabral, e que eu estava perto da UDIB, e qual é a minha surpresa? Eu encontro um colega do liceu, que era, portanto, o Tolentino. Ele é que me reconheceu logo e gritou-me, Calu, Calu, que é o meu nome que me chamam, portanto, é isto. Eu virei assim, eu dei com ele, eu reconheci-o também, abraçamos e tal. Ele disse-me assim, olha, eu cheguei ontem de Conakry, eu trabalho na Rádio Libertação, etc. E foi aí que ele disse-me assim, eu estou na rádio. Eu disse, olha, eu também trabalhei na rádio, etc. em São Vicente. Ele disse, olha, estamos a precisar de gente, queres vir trabalhar connosco? Eu disse, está bem, eu estou a precisar de um emprego que a tropa está a terminar, etc. E então ele disse, amanhã vais lá contactar o responsável da rádio. Fui lá, no dia seguinte, eles disseram, não, precisamos de gente imediatamente. E então, no dia seguinte, eu fiquei de apresentar logo de manhã. Eu fui para o trabalho, eu cheguei e deram logo, perguntaram-me o que é que eu sabia fazer. Eu disse, olha, eu costumo fazer programação da rádio, discos, etc. Disse, ok. Levaram-me logo para a discoteca e então encontrei, aí é que foi uma outra surpresa e marcou-me muito. Portanto, eu passei a ser imediatamente o responsável de todo um conjunto de música, de um património, digamos assim, que eu posso dizer hoje, da Rádio Libertação, que tinha vindo da Guiné-Conakry para Bissau. Eu cheguei lá e encontrei, portanto, uma pessoa, eu não vou citar, portanto, essa pessoa neste momento não vale a pena, mas ela que estava lá, ela foi lá, e lembro-me que a pessoa mostrou-me assim, olha, se tens tudo bem fazer a programação, isto é música fula, aqui é música mandinga, aqui é música papel, etc, etc, e música de balada, não sei quantos, e a rádio tinha sofrido daqueles 2 ou 3 dias que tinha sido transformada, portanto, a rádio da emissora nacional que funcionava em Bissau, tinha sido transformada, portanto, na Rádio Libertação. Portanto, havia aquela abertura com o bombolão, porque assim é que a rádio abria no princípio, durante os meses de setembro, outubro, só depois é que o bombolão veio a sair. Mas era o bombolão, portanto, tocava e dizia, fala o PIGC, esta é a Rádio Libertação, a voz dos povos da Guiné e de Cabo Verde. E julgo, portanto, que era na altura a camarada Amélia Araújo que fazia essa abertura, e então vim encontrar então toda, e vou-lhes dizer, na altura não havia, tirando a música, portanto, digamos assim, não vou dizer folclore, portanto, étnica das diferentes, portanto, etnias da Guiné, que eram também músicas revolucionárias e músicas que mobilizavam para
para a luta de libertação. Havia alguma música cabo-verdiana, e a música cabo-verdiana que dominava nessa altura era esse disco Protesto e Luta, e um ou outro disco instrumental que tinha, portanto, que se passava na rádio. Estou a dizer isso porque eu é que passei, muita gente se calhar não sabe, a ser eu é que governava, digamos assim, tudo o que era música e programação que se fazia, portanto, na rádio. E havia também a música dos conjuntos, que era o Cobiana Jazz, as músicas do Caça Cobra, depois apareceu um conjunto de juventudes que era o Mama Jumbe depois, portanto, que era o Capas Negras. Entretanto, quem entra para trabalhar comigo é o Achuchi do Mama Jumbo. Eu e o Achuchi, portanto, somos muito amigos. Ele veio até aqui a Cabo Verde, ele veio logo me ver, e ele fundou o Mama Jumbo depois, uns meses depois não é da independência, portanto, do PIGC ter vindo para Bissau. E havia, portanto, essas músicas também revolucionárias. Na altura, posso dizer, já havia uma música do Cobiana Jazz, que era muito conhecido e que fez um sucesso na altura, que era Despedida de Brancolé. Mas na Rádio Libertação funcionávamos, portanto, era só bobinos de fitas que tinham sido gravadas. Havia, portanto, alguma música cabo-verdiana que tinha sido gravada no Festival da Juventude em Berlim. Lembro-me que aqueles técnicos que tinham vindo de Conakry, porque, entretanto, aquele pessoal todo da rádio que estava em Bissau, mais eu vou dizer, se calhar 80%, foi tudo para Portugal. Saíram todos, mesmo as pessoas que eram os grandes locutores, que eram próprios nativos da Guiné, foram-se embora e chegou, portanto, havia essa malta jovem que, enquanto eu, portanto, integrava esse grupo, que trabalhávamos e então, nessa questão da música, é o que eu posso dizer, portanto, em Bissau. Então, depois, começou a vir depois música enviada agora de Cabo Verde para a Guiné, portanto, música já revolucionária, alguma, que passávamos das antenas. Agora, quando eu portanto, acabei, depois de um ano, quando, portanto, em finais de maio para junho, houve um Conselho Superior da Luta. Eu nem sabia, só depois, no livro do Vicente Lopes, que eu vim saber que estavam a tratar da questão de independência, eu não sabia disso. Eu sei que houve aquilo. Depois disso, disseram que criaram uma equipa para vir para Cabo Verde fazer a reportagem da independência. Eu vou dizer que eu, se calhar, com aquela altura tinha 24 anos. Eu vim na comitiva do camarada Aristides Pereira, com o Nino, num avião fretado para o efeito. Com aquele avião tinha, se havia 20 e tal, 30 pessoas, era muito. Veio só esse pessoal, mas nós ignorávamos, nem sabíamos, imaginávamos que o Aristides viria ser o presidente de Cabo Verde. Viemos para a faixa de independência e viemos. Quando eu cheguei à praia, isso aqui interessa, eu cheguei aqui, aliás, cheguei a São Vicente, encontrei, mas em São Vicente foi rápido. Quando eu cheguei à praia, que eu fui ter com o pessoal da rádio Voz de Povo na altura, fui lá apresentar-me, não sei o quê, eu e o Cancan, que era o meu, portanto, eu é que era o colega do Cancan, digamos assim. E fomos lá e tal, e eu fiquei espantado quando me apresentaram as músicas dos Tubarões. Não vou dizer que eu fiquei espantado, porque
eu também, portanto, sou músico, fiz parte de um conjunto. Lembro-me quando viemos tocar aqui até, eu vou dizer uma coisa que muita gente não sabe, uma parte da aparelhagem do meu conjunto em São Vicente que foi vendida para os Tubarões, quando estivemos aqui, portanto, isso em 69. E então eu conhecia já o conjunto dos Tubarões. Eu cheguei aqui, eu fiquei espantado com aquela música, sobretudo havia duas músicas que estavam de facto em moda e faziam muito sucesso, que era o No Alto Cutelo e o Cabral Camora, nessa altura. Eram as duas músicas de grande sucesso. Nós pedimos essas músicas e outras, porque também aqui em Cabo Verde, como não havia ainda gravação de disco, quer dizer, a gravação de disco havia, mas não era assim tão fácil de se fazer, então o pessoal da rádio é que gravava, todas as gravações eram feitas aqui em Bissau, etc. Então havia um outro conjunto que era do Cubala e do outro pessoal, já até não me lembro bem do nome, desse grupo, que também fazia muito sucesso na época, com muitas músicas, e nessa altura também eu fiquei espantado com o trabalho que eles faziam aqui, que era, já nessa altura, esse grupo do Cubala e do Ney, se não estou em erro também, sim, o Ney Fernandes e outros, eles andavam a estilizar o batuque e fizeram várias composições com letras, digamos assim, portanto, de libertação, etc., sobre sobre a música dos batuques. Mas em guitarra, porque também havia, nessa altura já, gravações de batuques e de fundaná. Eu vou dizer, eu não conhecia o fundaná, eu vim a conhecer o ferrinho, como se dizia na altura. Foi aqui na rádio, tinham já gravações desse estilo que estavam a passar aqui na rádio. Agora, algum tempo depois, portanto, eu regressei a Bissau, depois da festa da independência, fizemos aqui a reportagem, etc, 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 e eu assisti, portanto, a esse célebre baile dos Tubarões, no Coreto, aqui na praça essa praça aqui, portanto, que passou a ser depois Praça 12 de Setembro, agora voltou novamente a Praça Alexandre Albuquerque, e voltamos a Bissau e levamos, eu e o Cancão, todas essas gravações da nova música de Cabo Verde, sobretudo dos Tubarões, que chegou em Bissau e fez um sucesso grande na rádio. Logo a seguir, eu fui, digamos assim, enviado de novo a Cabo Verde, eu e o Lopes Pereira, para vir dar uma ajuda aqui na rádio. E então, eu vou dizer até uma coisa bastante engraçada, se calhar, não sei se vos interessa. Eu, portanto, como eu estava em Bissau, eu já estava familiarizado até com aquelas músicas, porque havia músicas, portanto, Fula e Mandinga, que eram músicas lindas, que passavam, portanto, na rádio, e que eram um sucesso incrível no meio das pessoas. Eu mesmo tive a iniciativa de pedir ao Zeca Martins, portanto, essas músicas para trazer. Então eu trouxe uma caixa cheia de bobinos, mais as gravações, cópias das gravações de todos os discursos que tinham sido feitos na proclamação da independência, que são os discursos que ainda estão aqui no arquivo e que se utiliza. Então, eu trouxe essa coisa toda. Quando eu cheguei aqui, a surpresa foi que o pessoal não gostava dessa música da Guiné, porque não estavam dentro do contexto, nem dentro da coisa. Mas eu digo que a minha passagem pela rádio, portanto, da Guiné-Bissau, portanto, primeiro Rádio Libertação, depois Rádio Difusão Nacional, foi para mim a maior experiência. Eu aprendi muito sobre a música africana,
que hoje está-me a ajudar, e nesse tempo todo, em muitos trabalhos de pesquisa, que eu estou a fazer até neste momento. Mas eu dizia, quando voltei, portanto, para Cabo Verde, acabei por ficar. Integrei os quadros primeiro da Rádio Voz de Povo, mas logo a seguir a rádio emissora oficial da República de Cabo Verde, e é no final deste ano de 75, portanto, mais ou menos por altura do Natal, que vem a surgir um disco que é hoje, portanto, um dos clássicos da música, portanto, revolucionária, que é, portanto, esse disco, portanto, desse cantor aqui de Santiago, como é o nome dele, o Franco Mimita. E esse disco, então, foi gravado na Holanda, o disco que tem aquela multidão naquele dia 7 acho que é 7 de julho, sim, não, essa fotografia é de São Vicente, essa fotografia é do Mindelo, sim, não, estou a dizer porque eu sei, assim, lá está toda aquela malta do Mindelo, eu até posso dar-vos os nomes, de muita malta, conhecidíssima, que está nessa foto. Essa foto acho que foi feita naquele comício que se fez no Palácio imagino, se não é num outro comício, mas em São Vicente. E então veio esse disco, e então foi aí que eu vim a saber, de facto, que a Morabeza Records, que eu já conhecia antes, aliás, a Morabeza Records, diga-se de passagem, que vem a surgir um pouco no início de 70, porque essa digamos, essa editora do Djunga de Biluca, portanto, vem desde 65 por aí, mas era Casa Silva no início, depois vem a ter um outro nome, mas depois é que eu vim a saber que quase toda a música que foi gravada na Holanda tinha sido, digamos assim, numa espécie de projeto, digamos assim, digamos, sobre a música e cultura de Cabo Verde. Eu acho que muita gente não vê a Morabeza neste sentido, mas eu sei, eu vou dizer-vos porque eu convivi muito com a malta da Voz de Cabo Verde, seja com, não só o Chico Serra, que foi praticamente eu toquei durante muito tempo com o Chico Serra naquele princípio, éramos muito jovens na altura. Depois o Chico Serra foi convidado para ir com a Voz de Cabo Verde para a Holanda. Quando eles voltaram, eles contavam aquelas coisas não sei se sabiam que a Voz de Cabo Verde muitas vezes trouxe inclusivamente panfletos para serem distribuídos em São Vicente, mas muita gente não sabia. E traziam esses panfletos dentro dos tambores da bateria e de outros instrumentos. E o Franco depois veio-me a contar, e o Chico contava essa coisa da primeira vez que o Voz de Cabo Verde veio, eles trouxeram já, portanto, em 68, finais de 67 para 68, já muitos panfletos que foram distribuídos em São Vicente, e a PIDE não conseguiu saber. Outra questão, por exemplo, da gravação, portanto, na Holanda, não sei se sabem, houve um disco do Humberto, né?
foi um disco, a capa foi proibida. Sim, essa capa só vim a conhecer a capa do disco anos depois, já depois da independência. É o disco com o Franco brasileiro, que era do Quinteto Violado, que veio a fundar o Quinteto Violado, que estava na altura também na Bélgica, o Marcelo. Eles gravaram portanto, levaram o Marcelo para a Holanda e gravaram lá. E esse disco foi um sucesso, sobretudo por uma música muito antiga, muita gente não sabe, que é uma música do século XIX, que é o Camarão, Camarão na Guerra. Essa música fez um sucesso incrível na altura. O disco passou, porque o disco não tinha nada, mas a capa. O disco veio, posso dizer, mais ou menos em 1970. Esse disco é de 69, não, 70 ou 71. Lembro-me que o meu padrasto comprou esse disco, ele ficou contente e ele estava chateado porque tinham confiscado a capa. E então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, quer dizer, a partir da Holanda e no início vai ter um papel incrível na música de Cabo Verde, esta editora fundada pelo Junca de Biluca, inicialmente a Casa Silva. A Casa Silva gravou o primeiro LP da música de Cabo Verde, que é o Cabo Verdeanos na Holanda, e depois começa a gravar o Bana e, entretanto, o Umbertona, e logo depois a seguir o Chico Serra e Umbertona, que são discos marcos na discografia de Cabo Verde. E depois vem a surgir o Morabeza Records. Muitos discos vêm a surgir posteriormente com o nome de Morabeza Records, mas antes era, portanto, a Casa Silva. E discos Voz de Cabo Verde. Eram os discos Voz de Cabo Verde. E então, produz-se na Holanda, eu costumo dizer, uma produção em massa de discos, não só LPs, como, ao mesmo tempo, muita música, portanto, os 45 rotações, que eram discos mais baratos e que faziam sucesso com aquelas 3 músicas de grande sucesso, e imitando, digamos assim, até o comércio internacional de discos, portanto, que continua até hoje, portanto, esse sistema. E, de facto, o Morabeza dá uma volta na música de Cabo Verde, é a minha opinião, porque antes os discos começaram, como sabem, a ser gravados. Os primeiros discos da música de Cabo Verde foram gravados nos Estados Unidos. Portanto, há alguma discografia gravada nos Estados Unidos, ainda em 78 rotações. Isto está, portanto, no meu livro. Depois, portanto, a gravação vai para Lisboa, portanto, para Portugal, onde começa no final dos anos 40 e vai-se editando com uma certa dinâmica, até em relação às outras antigas províncias portuguesas, não é? Africanas, e de repente surge Cabo Verde com uma pujança a partir da Holanda, que eu acho que foi a partir dessa produção em massa de discos que houve esse empurrão que continuou mesmo depois da independência. Esses discos, concretamente de música revolucionária, produzidos pelo Junca de Biluca, são apenas 2. São, portanto, o Protesto e Luta e o Poesia Cabo-Verdiana.
Mas temos que imaginar, e não tem a etiqueta de nem Morabeza, nem de Voz de Cabo Verde, porque na altura, portanto, se fizessem isso, portanto, expunha-se a vida de muita gente. Eu fiquei a saber depois que, por exemplo, no disco Protesto e Luta, o Luís Moraes, que não tinha medo, ele ia, era, como se diz em crioulo, desgraçado, e ia. Mas ele, se vocês notarem nesse disco, ele faz o seguinte, e ele contou isso depois, ele contou numa entrevista. Ele disse que, para já, ele não utilizou o clarinete, porque se ele utilizasse o clarinete, iam saber logo que era ele. Então ele utilizou a flauta, mas mesmo utilizando a flauta, ele faz aquele disco até interessante, porque aquelas músicas, aquela flauta, ele fica a fazer uma série de floreados e não sei quantos, para a gente não detectar que era ele que estava a tocar no disco. Eu vou dizer uma coisa, muita gente não sabe, mas eu conheci menino o Abílio Duarte, porque o Abílio Duarte, o Manecas Duarte, é casado com uma prima minha, que é, portanto, a Milo Duarte, que é Carmen de Santa Rosa Lopes da Silva Duarte, que, portanto, criamos juntos na mesma casa, e então eu já conhecia os desenhos do Abílio Duarte quando estava na 3ª ou 4ª classe. E ficaram lá na nossa casa muitos portanto, desenhos e coisas, porque o Manecas, quando ele teve também, ele foi transferido de São Vicente primeiro para Portugal, depois para Angola, mas quando ele foi primeiro para Portugal, ele não pôde levar toda a sua biblioteca e os seus livros. Então, aquela confusão toda foi lá parar na casa da Rua Descobrimentos, que é do rock, portanto, do António Aurélio Gonçalves, onde eu cresci, mas essa coisa toda, portanto, desapareceu porque não houve interesse, portanto, havia lá tanta coisa, e isso tudo perdeu. Bem, o que eu posso dizer sobre o batuque é o seguinte. Bem, eu, quando cheguei aqui à cidade da Praia, em agosto de 75, vindo, portanto, de Bissau, eu acho que devemos fazer um enquadramento que é o seguinte. Se calhar a minha experiência é a experiência de muita gente. Só que eu procurei mais. Mas eu não conhecia o batuque. A música de Cabo Verde, antes da independência, era uma música reduzida à morna e coladeira. Os outros géneros musicais que havia aqui eram considerados folclore e, digamos, portanto, não eram valorizados, eram considerados coisas que não serviam. E então, quando eu cheguei aqui, eu vou dizer-vos uma coisa, eu vim com uma outra visão da música que eu apanhei na Guiné-Bissau. Eu vou, se calhar, recuar um bocado mais. Quando eu cheguei a Bissau, em 73, houve uma espécie de um festival de conjuntos, em maio de 73. Eu fui, por acaso, por aí, era aí num parque, já não sei o nome daquilo, e devia até na altura o conjunto, ainda no tempo colonial, que era o conjunto que tinha fama em Bissau, era o Cobiana Jazz, embora alguns elementos estivessem presos naquele momento. E então disseram, correu um boato em Bissau, de que o Cobiana Jazz iria também atuar nessa coisa. E então, eu fui lá, atuou o de Caça-Cobra e outros, não sei o quê, e foi aí nesse
nesse concerto, uma espécie de festival, aquilo foi à noite, que me explicaram, e eu passei, portanto, eu aprendi, que a música que faziam na Guiné-Bissau era uma música baseada na música tradicional. Portanto, na música fula, na música mandinga, cânticos vários, que o pessoal adaptava para os conjuntos, portanto, a instrumentação eletrónica. Foi assim que eu aprendi. Depois, eu vim ter, de facto, este contacto com o Achuchi. Conversávamos muito, embora, portanto, eu até vou dizer o que eu queria, o que eu estava a gostar era que o Achuchi me integrasse no conjunto dele, porque eu era baterista, eu tocava, sempre toquei, mas o Achuchi, eu acho que ele não me considerava, ou ele achava que eu não tinha, se calhar, condições para integrar o seu conjunto. Foi a ideia que eu fiquei. Mas falamos muito e eu acho que ele me testava. Portanto, e eu fui aprendendo com ele. E quando eu cheguei aqui, na praia, que eu encontrei, portanto, para já uma nova música a ser interpretada pelos Tubarões, que é essa música já do Renato Cardoso, alguns trechos, e outros desse conjunto do Ney e do Cubali, e outros que eu não estou a lembrar o nome neste momento, que era o Batuco Jazz. Justamente, veio-me agora. E então, essas músicas do Batuque Jazz, etc. E eu encontrei, nessa altura, justamente nesses dias da independência, eu fiquei espantado com a mudança musical que tinha acontecido em Cabo Verde. Não só por causa portanto, dos poemas, todo mundo gosta ou fala, portanto, da música no sentido dos poemas e das letras para mobilizar as pessoas. Mas havia algo muito mais profundo que já estava a acontecer naquela altura, que era o pessoal, para já, toda a música folclórica e considerada desprezada e não considerada até aquela altura, portanto era só morna e coladeira, estava a ser trabalhada e começou aí aquele movimento, digamos assim. Eu cheguei aqui e fiquei espantado, encontrei o coral da praia, a fazer coisas de tabanca e de batuque com coral, com estilo clássico e não sei o quê. Encontrei esse pessoal, portanto, das guitarras. Encontrei também esse grupo, na altura, que é o Grupo Gia. Havia gravações lá na rádio. Eu não cheguei a ouvir, mas havia essas gravações já com coisas de tipo batuque, não sei o que, não sei quantos. E foi aí que eu comecei a entrar nessa, digamos assim, panóplia larga, esse panorama grande da música de Cabo Verde, e inclusivamente o batuque e o funanã. E é nessa altura também, pois já portanto, em novembro de 75, já depois de eu ter regressado, já, digamos assim, definitivamente, que eu vim a conhecer o pessoal do Colar, porque eles vieram fazer uns concertos, um concerto aqui na praia, até com o Rui Araújo e não sei o quê, havia poemas e aquela coisa toda. Então encontrei o Tei Gonçalves, o baterista. Nós morávamos na mesma rua, éramos muito amigos e tudo, eu o conhecia. Aliás, eu era mais amigo do irmão dele, que é o José Júlio. E então eu tive contactos com eles, e um irmão meu, que é o Zé Luís, portanto Ramos, ele não é Gonçalves, que é o Zé Luís Pinúria, que tocava já baixo com eles, e nós conversamos. E na altura havia-se, portanto, o pessoal conversava e discutia, portanto, essas questões todas e não sei o quê, etc. E eu fiquei espantado com a convergência de ideias e de objetivos, digamos assim, em relação ao que se estava a fazer em Bissau
E o que se estava a fazer aqui? Mais tarde, eu alarguei o meu, portanto, a minha visão sobre este movimento. Afinal, vou dizer-vos aqui, é um movimento que começou muito antes, com as independências, em 1960, ou ligeiramente antes, com esses grupos, o OK Jazz, e esses grupos aí da zona aí do Gabão e África, portanto, África Ocidental, que começaram a fazer, portanto, tinham esse objetivo da rumba e não sei o quê, mas depois, porque nos anos 50, portanto, fez sucesso na África toda, esses ritmos que vinham, que eu vou dizer na rota inversa do tráfico, que é a música latino-americana, que veio para o continente. E, de repente, essa gente, o pessoal que estava no continente, começa então a ter uma outra perspectiva, que é ir trabalhar as músicas tradicionais para adaptar a esses instrumentos elétricos, que a viola e não sei o que tinham surgido na altura. E essa música acabou por florescer de tal modo que ficou, portanto, como moda a música, digamos, do Zaire atualmente, e daquela zona, mais ou menos. Mas eu vou dizer-vos uma coisa, eu já conheci essa música antes de ir, portanto, para Portugal, para a tropa, porque eu trabalhava na Rádio Barlavento e havia esses discos do OK Jazz. Eu achava aquela música muito, portanto, uma música bizarra, não sei se está a ver, a música do OK Jazz, todos eles tinham qualquer coisa de jazz pelo meio. E então, aí é que eu vim a ver, estou a voltar à questão de Cabo Verde naqueles anos, início de 75, etc., e é no meio disso tudo que vem a surgir o movimento Funaná. Porque, inclusivamente, vou dizer-vos, até estou a contar-vos as coisas que eu nunca, se calhar, disse, e se calhar eu não escrevi isso, que é o seguinte, quando chegaram, aqui o pessoal do Colar, nós conversamos, eu já tinha recebido gravações deles que tinham sobre a tabanca. Mas a tabanca, portanto, há um outro grupo, que é o Opus 7, que é um grupo que não se pode ignorar. É este o Opus 7 que é a base do Blimundo mais tarde. Com o Zé Cardinha Reinaldo, essa malta, o Zé de Arquiteto, o Zé Augusto Timas. E então, parece incrível, mas todo esse pessoal, por exemplo, o Zé Augusto Timas, vamos nos encontrar na rádio a trabalhar juntos. E a discutir, etc. E já estamos praticamente, portanto, houve aquela questão, aquela explosão da música de Cabo Verde, em termos de música revolucionária, só que aconteceu, desculpem, eu vou só contar isto agora. Aconteceu então uma coisa que é o seguinte, a música revolucionária entra na moda e todo o mundo passa a produzir música revolucionária. E em Portugal, como é moda, aquilo passou a ser uma música comercial também. E então todo o mundo ficou escandalizado com isso, etc. E começa essa grande fricção entre digamos assim, chamemos assim os tradicionalistas, o pessoal que achava que já tínhamos ido longe demais e que se devia, portanto, passar a produzir uma música, e acontece o regresso do Bana, etc, etc, a partir de 78 para 79, e é nesse momento que chega o cachaço, portanto, o Carlos Alberto Martins. Eu vou dizer-vos, podem dizer, muita gente pode pensar, o Carlos Alberto Martins mal chegou, ele passou a ir falar comigo, nós encontrávamos todos os dias, porque entretanto eu fundei um conjunto também aqui, com essa linha, só que não tínhamos, não havia instrumentos, eu não pude trabalhar, e então o Carlos Alberto ouve-me dizer que eu estava metido nessa questão de trabalhar a música também nesse sentido, depois do meu contacto com os do Colar, e começamos a conversar um bocado. E ele nós íamos ao Cachito e não sei o quê, e o Zé Augusto do Blimundo,
portanto, que veio a estar portanto, no Mundo. Nessa altura ele era do Opus 7, e então vem a surgir o movimento portanto, do Funanã. Isso tudo para dizer-vos o seguinte, a ideia que se tinha na altura era o seguinte, enquanto, por exemplo, portanto, na linha do pessoal do Colã, pensávamos que devia-se ir para os ritmos mais, digamos assim, mais, como é que eu vou dizer, mais fáceis de trabalhar, como, por exemplo, a tabanca. O que aconteceu aqui foi o Opus 7 foi o primeiro que fez a tabanca. Isso não é? Portanto, dar a César o que é de César. Depois é que o pessoal de São Vicente pegou. Mas nessa altura, quando eles chegamos a falar do Funanã, e eu até disse àquele pessoal todo, eu disse, não, o Funanã é muito complicado a gente trabalhar nesse momento. Eles disseram que estavam mais ou menos interessados também a tentar encontrar vias disso. O batuque estava um pouco, quer dizer, voltou, saiu da letargia que tinha, mas não era considerado na altura como um ritmo, digamos assim, trabalhável. E então, praticamente não se falava do batuque. Eu e o meu grupo Tabanca Jazz chegamos a trabalhar um batuque e a tabanca. O batuque até fez sucesso na altura, mas aqui todo mundo continuava a considerar o batuque como não era coisa. Inclusivamente, tudo isso agora para chegarmos a uma conclusão, quando o Cachaça, nessas reuniões que eu tive com o Cachaça, aí no coisa, o Cachaça até gozava comigo, ele dizia-me assim, não, tu não conheces nada de Santiago, tu não sabes nada disso, deste São Vicente, e fica a saber que a tabanca, portanto, são as cantigas que estão no batuque que vão para a tabanca normalmente. Mas o meu conceito não era a questão tradicional, mas a questão do ritmo, que só muito mais tarde agora com o Orlando Pantera é que se vem de facto acordar para isso. Então passou-se muitos anos em que o batuque continua lá no seu terreiro e, portanto, voltou, sim senhor, deixou de ter aquela perseguição, passou a ser algo, não digo folclore, que eu não gosto deste termo, mas passou a ser uma manifestação ou um ritmo que se apresentava nas sessões culturais, na altura dizia saraus culturais e não sei o quê, e o batuque, sim senhor, tinha as suas canções, mas veio a florescer, ou veio a ter sucesso, foi o Funanã, com o Carlos Alberto e o Bulimundo, que começou um movimento concretamente nesse aspecto. E só um pouco mais tarde é que vem a surgir o batuque, portanto, o Orlando Pantera era miúdo naquela altura, ele viu também que se poderia fazer algo nesse género, e então ele começou com aquela juventude, etc., e o batuque vem, mas só a partir dos anos 90, com portanto, a questão portanto, a gravação em disco e essa coisa toda. E logo a seguir vamos ter, aí é que está a coisa, é que, entretanto, anos depois, nós vamos ter agora um novo movimento, que é, de novo, não digo retorno às fontes, mas uma espécie de, em vez de ser recriação para se fazer, portanto, uma nova música, porque esse aqui é o conceito que vem desde o OK Jazz e dessa gente toda do princípio das independências, é ir à fonte, trazer, portanto, esses elementos, trabalhá-los e criar algo de novo.
Mas volta novamente, o próprio Funaná passa a ser, a partir dos anos 90, volta novamente à fonte e começa, portanto, o sucesso do Funaná puro, digamos assim, com o farrinho e a gaita e muito pouco acompanhamento. E o batuque também é a mesma coisa. Vamos ter um boom do batuque a partir dos anos 90, portanto, o batuque como está. Só que, essa é a minha opinião, a partir do momento em que esses géneros sobem ao palco, portanto, deixam de ter a sua função que tinham. O batuque podia ter as suas funções, portanto, que era do casamento, determinadas festividades em que estavam, não sei o quê, mas a partir do momento em que seja também o Funaná, portanto, sobe ao palco e passa a ser. Mas isso é a lei da vida, porque vamos evoluindo, as coisas vão andando para a frente. Portanto, isso que eu posso dizer-vos do batuque. O batuque, de facto, pode ter sido, de facto, uma música de resistência que, apesar de toda a perseguição, foi aguentando, foi-se fazendo, e durante esses anos todos de chumbo, até porque o objetivo que havia naqueles, portanto, durante o tempo colonial, digamos assim, era exterminar essas, portanto, e já vamos entrar num outro nível e numa outra análise, que é, portanto, a questão que eu vou dizer, que é o seguinte, é algo que eu estou a trabalhar neste momento, que é justamente a questão do, como é que eu vou dizer, para não entrar toda o que eu estou a fazer, mas é no fundo essa questão de tentar-se, portanto, tudo o que é cultura africana é considerado pela cultura europeia algo que não é bom, não é civilização, não é nada. Mas, justamente, vou dizer-vos o que eu estou a trabalhar agora, neste momento, é uma pesquisa que eu estou a fazer sobre o que muita gente, por isso é que vem agora a minha experiência da Guiné e de ter mergulhado a fundo na música tradicional africana, lá dentro. É o seguinte, a música africana tem uma outra escala musical. As escalas musicais, há várias escalas. O pessoal vê um corá a tocar e outros instrumentos e não sei o quê, goza com aquilo, porque não é a escala tradicional de 7 notas. Portanto, aí já estamos a entrar, portanto, em musicologia pura. Não é a escala musical das 7 notas, que é a escala europeia de música, mas é uma outra escala, que é a escala pentatónica, a escala hexatónicas e outras por aí, até escalas de 3 e 4 notas. E um ouvido, portanto, quando está sintonizado na escala europeia, sente a escala africana, quer dizer, aquilo soa mal. Mas a música árabe também é a mesma coisa, a música chinesa e a música japonesa, porque são outras escalas que não entram porque saltam às vezes notas e não sei o quê, da escala europeia, e aquilo soa mal aos ouvidos. E então, o que aconteceu aqui é o seguinte, tem-se tentado, eu estou agora a entrar num outro domínio que se calhar nunca foi falado, mas vai surgir possivelmente agora num outro trabalho que eu estou a fazer, que é o seguinte, a música que
os nossos antepassados trouxeram para aqui é a música africana, com a escala africana, que está na cabeça das pessoas. Tu, mesmo que a gente não tenha, que eles não tenham trazido instrumentos e outros, eles, o que eles trouxeram na cabeça é a escala musical africana. Várias escalas, imagino, mas sobretudo a escala pentatónica, que é essa escala que foi para os Estados Unidos, que está no jazz, e onde se faz a improvisação atualmente. Por isso é que o jazz às vezes soa mal a determinados ouvidos clássicos. E então, muita música daqui, digamos assim, perdeu-se, ou chegaram muito poucos exemplos ou exemplares destes. Sim, mas os tambores são outras coisas, sim. Sim. Não, há os ritmos também, isso não há problema. Aliás, o europeu também acaba por associar a música africana apenas aos tambores. Esse aqui é o problema. Não, estou a dizer, os europeus, para eles, quer dizer, música africana são tambores ou batuque. Para eles, batuque é tudo, está a ver? Mas a parte, porque a música africana tem flautas, tem... Sim, tem aquilo tudo, sim. É esses instrumentos que eu estou a falar. E é dessas escalas, e aí é que está o batuque. O batuque agora, o problema do batuque neste momento é o quê? É justamente a música, portanto, os cantares, digamos assim, do batuque, desde princípios dos anos 90, ou a partir dessa revolução que aconteceu, está a ser forçada a entrar na escala europeia por causa dos instrumentos europeus que estão a ser utilizados. Não sei se tinhas pensado nisso. Ok, era aqui que eu queria chegar, para mostrar que, portanto, há toda uma herança. Sim, senhor, então, estamos a falar de música revolucionária, mas eu acho que não é a música revolucionária, é uma parte de toda a cultura musical. O que aconteceu, de facto, foi, nessa altura, já estou a chegar agora num outro tipo de conclusão, que é, não é só a questão de a música ter mobilizado o pessoal para ir para a luta, não sei quem, não sei quantos. Foi passarmos a cantar os nossos verdadeiros problemas na nossa música, no início da música de Cabo Verde. Essa é a grande verdade. Todas as letras são obscenas, ou então não são toleráveis a nível, portanto, social, que era normal naquela altura, porque portanto, as cantadeiras, porque há outra coisa também que é o seguinte, deitar abaixo é o seguinte, o batuque, ou esses cantares, existiram em todas as ilhas. Está no meu livro, este último. Portanto, não há como dizer que não. Há documentação histórica a contar isso. Desde Santo Antão, São Vicente, não sei o quê, tudo, portanto... Sim. Todas essas músicas, portanto, existiram nesses sítios todos. E nessas ilhas todas. E, inicialmente, essas músicas eram músicas não toleráveis também. Razão porque toda a recolha que foi feita, a pouca que foi feita de, digamos assim, até podemos dizer trabalhos musicológicos que foram feitos em 1800 e não sei quantos, não sei se sabias que existem, essas músicas não têm letras.
São só música.